E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Essa é a 8ª aula do nosso curso de Geometria Plana. E nessa aula traremos o estudo de ângulos na circunferência e potência de ponto. Eu sou o professor Alderi Júnior. Desde já, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso Matemática Integral, curta esse vídeo e em caso de dúvida ou sugestão, deixe no comentário. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Inicialmente, vamos trazer aqui os conceitos de ângulo central. Um ângulo central relativo a uma circunferência é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Então aqui a gente tem a nossa circunferência. O que é o ângulo central? O ângulo central é o ângulo que tem o vértice no centro aqui da circunferência. Então é esse ângulo que está em verde aqui. Então eu vou chamar esse meu arco AB, todo esse ângulo, né? Tudo isso aqui é um ângulo. Então todo esse ângulo eu vou chamar de alfa. Uma propriedade muito importante sobre ângulo central é que, no caso, esse ângulo aqui, ó, do arco de circunferência, ele é igual ao nosso ângulo central, tá? Então, se esse ângulo que está no arco eu chamei de alfa, pode ter certeza que nosso ângulo central aqui, ele também será alfa, ok? Então, o ângulo alfa, esse ângulo central aqui que a gente está vendo, ele é igual a quem? Ao ângulo desse arco aqui, ao seu arco correspondente. Ângulo inscrito é um ângulo que tem o vértice na circunferência e os lados são, secantes a ela. Então aqui a gente tem a nossa circunferência. O ângulo inscrito é esse ângulo aqui que está justamente na nossa circunferência. Ok? Uma propriedade importante é que a medida de um ângulo inscrito é a metade da medida do arco correspondente. Ou seja, qual é o arco correspondente a esse nosso ângulo inscrito? É justamente esse arco AB, ok? Que nós chamamos já, de alfa. E essa propriedade diz que esse nosso ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, ele é a metade do nosso ângulo alfa, do seu arco correspondente. Vamos continuar falando sobre ângulos inscritos. Vamos agora falar sobre o ângulo inscrito em uma semicircunferência. Todo triângulo inscrito numa circunferência, onde um dos seus lados é o próprio diâmetro da mesma, então esse triângulo é retângulo. Como assim? Olha, aqui eu tenho a minha circunferência. Perceba que esse ângulo C, ele está inscrito, a nossa circunferência. Então aqui eu tenho o meu ângulo inscrito, ok? Que é também o ângulo desse triângulo. E esse triângulo, um dos seus lados é quem? É o nosso diâmetro, ou seja, é a corda que passa pelo centro. Então, quando isso acontece, uma propriedade importante é que esse ângulo aqui, esse nosso ângulo inscrito, ele será igual a 90 graus. Então, eu chamei esse ângulo de θ, θ vai ser igual a 90 graus. Então, pessoal, quando você tem um triângulo inscrito em uma circunferência, e um dos lados desse triângulo é o próprio diâmetro da circunferência, o outro ângulo inscrito, ele vai ser igual a 90 graus. A gente trouxe aqui um exemplo muito simples mesmo. Pede para a gente encontrar o valor desse ângulo X aqui, esse ângulo que está em verde. Ora, aqui eu tenho todo esse triângulo, Esse triângulo, eu tenho um vértice que está inscrito, na nossa circunferência. E um lado desse triângulo é justamente o diâmetro. Aqui está passando pelo centro, Então todo esse lado é o nosso diâmetro. E nós vamos perceber que essa partezinha, esse segmento de reta, ele é raio da circunferência. E que esse segmento aqui também é raio da circunferência. Então eles todos são iguais, porque é claro, são raios.
Vamos olhar apenas para esse triângulo menor aqui. Eu tenho dois lados desse triângulo menor que são iguais. Então esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. E no triângulo isósceles, os ângulos que esses lados formam com a base são iguais. Então se eu tenho esse ângulo medindo 65 graus, pode ter certeza que esse ângulo aqui também vai medir 65 graus. Agora, pela propriedade que a gente acabou de ver, eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência e um dos lados desse triângulo é o nosso diâmetro. Então, nosso ângulo inscrito a essa circunferência, ele é de 90 graus, não é verdade? Eles são complementares. Então, 65 graus mais x é igual a 90 graus. Eu vou passar esse 65 graus para o outro lado. 90 graus menos 65 graus é 25 graus. Então, nosso x vale 25 graus. Ângulo de segmento, ou, se você preferir, ângulo semi-inscrito. O ângulo de segmento é um ângulo que tem o vértice na circunferência, um lado secante e outro lado tangente à circunferência. Então, qual é o nosso ângulo de segmento? É esse ângulo alfa aqui. Perceba que quais são os seus lados, os seus segmentos que formam esse ângulo. Eu tenho esse segmento rosa que é a nossa tangente. Ele toca a circunferência nesse ponto D. E eu tenho essa secante que corta a circunferência em dois pontos. E esses dois pontos são D e E, que são vértices desse nosso triângulo aqui. Então, uma propriedade importante é que a medida desse ângulo de segmento é metade do arco correspondente. Então, seu arco correspondente é esse arco DE. Agora vamos observar esse triângulo aqui, esse triângulo ODE, certo? A partir dele nós vamos calcular a medida do ângulo D. O ângulo D é esse ângulo aqui que está em azul. Podemos perceber que D, esse ângulo D aqui, mais esse ângulo E, mais o ângulo θ, D mais E mais θ é 180 graus, porque é um triângulo. E num triângulo, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Pessoal, nós podemos observar que esse segmento OD e OE, eles são iguais, porque são raios da circunferência. Portanto, aqui nós temos um triângulo isósceles. Os ângulos que os lados formam com a base são iguais no triângulo isósceles. Então, D é igual a E. Então, ao invés de colocar E, eu vou colocar D. Substituir o E por D. D mais θ é igual a 180 graus. D mais D é 2D. Eu vou passar o θ para o outro lado, então fica negativo. Esse 2 está multiplicando D, então eu vou passar para o outro lado dividindo. Quando eu dividir esse 180 graus por 2, eu vou ter 90 graus. E quando eu dividir esse menos θ por 2, eu vou ter menos θ sobre 2. Eu vou chamar isso de 1. Podemos observar também que essa parte em rosa é a nossa tangente, essa reta. Então, nós sabemos que existe uma propriedade na tangente que diz que o raio da circunferência que está sendo tangenciada por essa reta tangente, ele tocará a tangente no ponto de tangência no ângulo de 90 graus. Então, todo esse ângulo aqui, ó, esse ângulo D mais esse ângulo alfa é 90 graus. Eu vou isolar o ângulo D, passar o alfa para o outro lado. Ok? Essa é a nossa segunda sentença. Agora eu vou substituir a sentença 1 na sentença 2. Perceba que 90 graus menos θ sobre 2 e 90 graus menos alfa, ambos são iguais ao meu ângulo D. Então eu vou substituir esse D aqui por 90 graus menos θ sobre 2. Eu vou cortar esses dois 90, né? Que um vai passar para o outro lado, vai subtrair, vai ficar zero. Então vai sobrar o quê? Menos θ sobre 2 igual a menos alfa. Vou multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1 para tornar positivo. Então eu vou ter que alfa é θ sobre 2. É justamente o que diz essa propriedade. A gente acabou de demonstrar que a medida desse ângulo de segmento, esse ângulo alfa, é a metade do ângulo do arco correspondente. Mas aqui eu tenho um θ. Perceba que nós já vimos no início da aula que o ângulo central tem a mesma medida do seu arco correspondente. Então, esse arco DE tem essa medida θ também. Não é verdade? Então, realmente, o ângulo
alfa, o ângulo de segmento, ele é a metade do seu arco correspondente. Vamos agora falar sobre arco capaz. Os ângulos inscritos relativos a um mesmo arco possuem a mesma medida. Então aqui eu tenho um ângulo inscrito C e aqui está o seu arco correspondente em azul, esse arco AB. Todos os ângulos que são relativos a esse arco AB, eles terão a mesma medida. Então aqui eu tenho esse ângulo alfa, né, que é o nosso ângulo inscrito. Eu vou pegar aqui esses dois segmentos, DB e DA. Eles vão formar um ângulo, e esse ângulo será alfa também, segundo essa definição, já que esses ângulos inscritos ao mesmo arco possuem a mesma medida. Então ele irá medir alfa. Agora, desse ponto E, eu vou traçar dois segmentos, duas cordas, né? AE e EB. Também irá medir alfa, porque também é relativo a esse arco AB. Bem simples, né? Ângulos excêntricos. Vamos falar inicialmente sobre o ângulo excêntrico interior. Se duas cordas se cortam em um ponto interior a uma circunferência, tá? Distinto, é claro, do centro, então qualquer um dos ângulos que elas formam é chamado de ângulo excêntrico interior. Então aqui eu tenho duas cordas, uma corda DB e uma AC. Elas vão se intersectar aqui nesse ponto, ok? Então nós vamos observar o seguinte, eu vou traçar aqui esse segmento. Aqui eu tenho o nosso ângulo excêntrico, o nosso ângulo alfa. Vamos olhar para esse triângulo aqui. Eu tenho que esse ângulo ele é externo a esse triângulo aqui, não é verdade? E os ângulos que não são adjacentes a ele, eu vou chamar de ângulo beta e ângulo teta. Perceba que esse ângulo teta, o seu arco correspondente é o arco CD, esse arco em azul. Eu vou chamar esse arco de B. E esse arco aqui, AB, que é correspondente ao ângulo interno desse triângulo beta, eu vou chamar de A. Então, a gente sabe, né, que alfa é o ângulo externo desse triângulo. E beta e teta, os ângulos inscritos. Nós já vimos nas aulas passadas que num triângulo, um ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Então esse ângulo alfa ele é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele, ou seja, beta e teta. Alfa é igual a beta mais teta. Podemos perceber também que beta é igual a metade desse A aqui, né? Por quê? Nós já vimos que no ângulo inscrito, esse ângulo inscrito é a metade do seu arco correspondente. Então esse ângulo beta, o seu arco correspondente é esse que está em azul, é esse A. Então beta é A sobre 2. E esse teta aqui, o seu arco correspondente é o arco CD, que nós chamamos de B. Então teta é a metade de B, B sobre 2. Tendo isso em vista, eu vou substituir aqui. Quem é beta? É A sobre 2. E quem é teta? B sobre 2. Eu tenho uma soma de duas frações com mesmos denominadores, então eu vou conservar o denominador e vou somar os numeradores. Ora, a gente sabe que esse ângulo vale alfa também, porque são opostos pelos vértices. Então quem é alfa? Alfa é a metade da soma dos dois arcos que são correspondentes aos dois ângulos excêntricos interiores. Ângulo excêntrico exterior agora. Um ângulo excêntrico exterior é aquele cujo vértice não coincide com o centro da circunferência e o seu ponto é obtido a partir de duas secantes à circunferência. Então aqui eu tenho duas secantes, essa secante aqui que corta a circunferência nos pontos D e C e essa que corta a circunferência nos pontos A e B. Então o que é um ângulo excêntrico exterior? É justamente esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Eu vou chamar esses dois arcos correspondentes de B e A. No excêntrico interior,
o ângulo excêntrico interior ele é igual à metade da soma dos arcos correspondentes. Aqui no ângulo excêntrico exterior, o nosso ângulo excêntrico exterior é igual à metade da diferença entre esses arcos correspondentes. Vamos agora falar sobre potência de ponto. Pegando a deixa aí do que a gente acabou de ver sobre ângulos excêntricos, eu tenho esses dois casos, né? Primeiro, eles se intersectam dentro da circunferência, e no segundo caso, esse ângulo excêntrico ele não está dentro da circunferência. Então, pegando essa deixa, nós vamos falar sobre potência de ponto. Nós sabemos, né, que esses dois ângulos são iguais, são os nossos dois ângulos excêntricos interiores. Ok? Eu vou traçar dois segmentos, um AD e um BC, e vou formar esses dois triângulos aí. Pessoal, agora perceba o seguinte: tanto esse ângulo aqui como esse ângulo aqui, eles são correspondentes a esse mesmo arco BD. Então, pessoal, nós vimos, né, pelo arco capaz que dois ângulos inscritos correspondentes ao mesmo arco, eles são iguais. Então esse ângulo A é igual a esse ângulo C. Nesse caso 2, eu vou traçar esses dois segmentos aqui, um CB e um AD. Perceba que eu vou ter também dois ângulos aqui, né? Esse ângulo A e esse ângulo C. Perceba que assim como no caso 1, esses dois ângulos são iguais, porque são ângulos inscritos correspondentes aqui ao mesmo arco. Então, esse ângulo A é igual a esse ângulo C também. E nos dois casos, nós vamos olhar para os triângulos PAD e PCB. Vamos perceber o seguinte: nos dois casos, o ângulo P é comum a esses dois triângulos. Nesse caso 1, perceba que esse ângulo é P e esse também. Eles são opostos pelos vértices, então são iguais. E nesse caso aqui, P é comum tanto a esse triângulo 1 como a esse triângulo 2. Então, P é comum a ambos. Nós já temos um ângulo igual para os dois casos. Podemos perceber também que nos dois casos nós vimos que A é igual a C. Por quê? Porque são ângulos inscritos e são correspondentes a um mesmo arco, tanto esse como nesse caso aqui. Então, eles são iguais. E nós sabemos que, por se tratarem de ângulos inscritos, um ângulo inscrito ele é metade do seu arco correspondente, né? Nesse caso 1, o ângulo A e o ângulo C serão metade de BD. E aqui também, o ângulo A e o ângulo C serão metade de BD. Então, vale para os dois casos. Tanto o ângulo A é igual ao ângulo C, como ambos são iguais à metade do arco BD. Então, pelo caso AA, nós temos que esses dois triângulos, nesses dois casos, eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, valem aquelas razões. Então, nos dois casos também, eu vou pegar o segmento PA e dividir por PC. Aqui, PA dividir por PC. Será igual a quem? PD dividido por PB. E nesse caso aqui, PD dividido por PB. Vale para os dois casos. Então, fazendo aqui meio pelos extremos, eu tenho que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Nos dois casos, vale essa, digamos, formulazinha. Você pega o segmento PA e multiplica por PB, será igual a PC dividido por PD. Nesse segmento aqui, ó, PA vezes PB é a mesma coisa que PC vezes PD. Pessoal, isso é potência de ponto, tá? Essa relação aqui. E nesse segundo caso, vamos perceber uma coisa muito importante. Nós temos essa relação, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Vale também para esse caso 2, é óbvio, né? Quem é PA aqui? Quem é esse PA? É tudo isso. É PB mais BA. E aqui, quem é PC? É PD mais DC. Então, nesse caso 2, a fórmula fica um pouquinho diferente, mas também vale essa relação. Aqui a gente traz um exemplo. Pede para a gente determinar a incógnita nos casos, tanto nesse caso 1 como nesse caso 2. É os dois casos que a gente tem, né, para a potência de ponto.
Então, nesse primeiro caso, então eu sei o que? Que vale esse produto igual a esse, né? X vezes 2 é igual a 3 vezes 4. Então, fazendo as continhas, eu tenho 2x igual a 12. Passando 2 dividindo, x é igual a 6. Nesse segundo caso, eu sei que tudo isso multiplicado por apenas isso é igual a tudo isso aqui multiplicado por isso aqui. Então, eu tenho o quê? Que esse pedacinho 4 vezes todo esse pedaço, que é 5 mais 4, é igual a esse pedacinho 3 multiplicado por todo esse pedaço, que é x mais 3. Fazendo as continhas aqui, né? 5 mais 4 é 9. 9 vezes 4, 36. 3 vezes 3, 9, né? Fazendo aqui a distributiva. 3 vezes x, 3x. Eu vou passar esse 9 para o outro lado. Eu vou ter 3x igual a 27. Passando 3 dividindo, 27 dividido por 3 é 9. Vamos trazer agora aqui uma observação. Considerando o segmento secante PA, então esse segmento aqui, ó, é secante PA. Por quê? Porque corta a circunferência em dois pontos, no ponto A e no ponto B. E sua parte exterior, PB, essa partezinha aqui, né? E um segmento PT, que é tangente à circunferência. Então esse segmento é tangente, vai tocar aqui a circunferência em apenas um ponto, que é esse ponto T. Então vale essa relação aqui, pessoal. PA, tudo isso, vezes esse pedacinho PB, é igual ao quadrado de PT, dessa medida aqui. Colocando isso em prática, a gente traz um exemplo. Pede para a gente achar o valor de x. Então aqui, eu tenho uma tangente. Como é que eu sei? Eu tenho aqui esse ângulozinho de 90 graus, aqui é o nosso raio, e esse raio está tocando essa tangente aqui justamente no ângulo de 90 graus. Então já está informando aqui que isso aqui é uma tangente. Então vale essa relação que a gente acabou de encontrar. Vamos só colocar na formulazinha, né? Quem é PA? É tudo isso. 144 mais 25. Multiplica por esse pedacinho 25 aqui. Tudo isso é igual a quem? Ao quadrado do segmento tangente. Ou seja, o quadrado disso aqui, que vale x. Então é x ao quadrado. 25 mais 144 é 169. Aqui eu tenho uma potência. Então, nós vamos transformar esse lado aqui numa raiz. Aqui eu tenho um quadrado, né? Expoente 2. Vou transformar isso aqui numa raiz quadrada. Então, eu tenho uma raiz quadrada de 25 vezes 169. No Enem, ou em qualquer outro vestibular, fazer uma conta dessa é desgastante, né? Além da gente perder tempo. Então, usando os conhecimentos matemáticos, o que é que a gente pode fazer para transformar isso aqui e deixar de uma forma mais fácil? Então, perceba que eu tenho uma multiplicação, né, de dois termos dentro de uma raiz. Isso aqui é a mesma coisa que a multiplicação desses dois termos em raízes separadas. Então, eu separei essas duas raízes. Lembrando que eu posso fazer isso porque é uma multiplicação. Se fosse uma soma, eu não poderia fazer. Então ficou mais fácil, né? Porque a gente sabe quanto é a raiz de 25 e sabe quanto é a raiz de 169. A raiz de 25 é 5 e a raiz de 169 é 13. 5 vezes 13, né? Dá 65. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já, se inscrevam aqui no nosso canal, curta esse vídeo. E em caso de dúvida ou sugestão, não esquece de deixar nos comentários. Até o próximo.